Escrevo porque é uma das poucas coisas que me faz verdadeiramente feliz. Muito obrigada pelo tempo gasto de seus olhos e seus ouvidos deslumbrados por toda essa magia. Ter a ânsia de continuar a alimentá-los, acreditem, é a única coisa que ainda me mantém viva. Eu sou Mariana Félix, esse é Um Certo Olhar, Periferia Invisível. Eu comecei a escrever desde a época da escola, que eu já gostava bastante de escrever, desde dissertação. Eu sempre gostei de todos os tipos de texto, mas eu sempre gostei mais de dissertação porque ele sempre foi bem argumentativo. Ainda na escola eu tive a oportunidade de conhecer as crônicas e meu encontro com a escrita vem desde essa época. Crônica é um tipo de texto que o corpo dele é um texto que eu gosto muito, então em 2013 eu tive a ideia de fazer um site de crônicas, um site independente. Eu montei ele muito zoado porque eu não sei mexer com site. Aí lá eu postava quinzenalmente minhas crônicas, só minha família e meus amigos liam, porque eu obrigava eles a lerem. Até que um dia em minha boca a hóstia não derreteu. Me perguntei por que me sentia mal assim, em nome de qual Deus? Se minha mãe dizia ter eu sangue ruim de meu pai preto, preta serei a cor que tenho por dentro. Eu saí de suas senzalas. Vocês não têm mais uma negra que de branca estava fardada. Finalmente eu entendi a luta e que meu medo o diabo carregue. Eu escrevi no meu caderno negro o nome de todos que já fizeram me envergonhar da cor de minha pele. Mas eu troquei a capa. Botei uma de suas cruzes disfarçadas para que toda a sua ignorância seja pregada. Bem longe de mim. Cabelo crespo é assim e não é ruim. Ruim é você achar que bom mesmo é clarear. Tirar da minha veia o sangue que passa. Em nome de uma brancura santificada, eu passei uma vida inteira envergonhada. Mas agora eu sou assim. Ninguém mais tira isso de mim, sou preta assim. Às vezes demora pra gente entender que se você não lutar, ninguém luta por você. Mas avisem em suas igrejas e catedrais que hoje a negra chegou virada em Oxalá Deus Pai, para enfim abrigar no meu coração um pouco de paz. E a crônica, ela tem uma coisa muito especial que é o olhar cotidiano, né? Uma coisa que me encanta muito na crônica é que ela pega uma coisa do cotidiano, aquele momento super simples, assim, que ninguém observa, que ninguém daria nada, e quando ele é transcrito, ele se torna mágico, ele se torna uma observação que ninguém teve. Em janeiro de 2014, eu conheci o Rafael Carnevale, que é do Movimento Aliança na Praça, do MAP. Quando eu conheci o Rafa, ele me perguntou se eu escrevia, eu disse que escrevia crônicas na época. Aí ele me perguntou se eu já tinha escrito alguma poesia na minha vida. Aí eu falei pra ele que na época eu tinha escrito 2. Com uma dessas poesias eu fui no sarau que ele me convidou, que era no que a gente chamava na época de Bar da Música. Aí eu fui e li pela primeira vez uma poesia no sarau. Meu contato com o sarau até então tinha sido 0, eu nunca tinha ido num sarau antes. E quando eu li a primeira vez aquela poesia no sarau, foi uma revolução assim na minha vida. Primeiro porque eu nunca tinha visto tantas pessoas pararem para me ouvir com atenção, né, de verdade. E eu estava lendo um texto sobre amor, eu acho que era um texto sobre amor, a poesia, que depois o Lobinho até intitulou a poesia de Coração Vagabundo, mas ela não tinha título. Fiz até parte da organização do MAP durante um tempo, né? Eu fiquei na organização do MAP uns 4, 5 meses, não me lembro bem. Isso tudo em 2014. E nessas andanças pelos saraus juntos deles, um dia eu tive a oportunidade de ir num slam, coisa que eu nunca tinha ouvido falar também, que foi em abril do ano passado, de 2014, eu fui no slam da Guilhermina pela primeira vez. Vivenciar aquele momento do slam foi quase como a primeira vez no sarau, só que ainda melhor. Porque eu sempre gostei de praticar esporte, né? Pratico desde a infância, joguei futebol há alguns anos. Então eu sempre fui muito competitiva, sempre gostei muito dessa coisa de competir. E quando tive a oportunidade de ver o slam, que é uma batalha, as pessoas competem entre si, dentro da escrita, ou seja, juntar 2 coisas que eu amava, eu nem acreditei que aquilo era possível. Fui no slam da Guilhermina umas 2 vezes. Não, fui no slam da Guilhermina a primeira vez, a segunda vez que eu fui eu já ganhei a batalha naquela noite.
E foi, maravilhoso. Assim, quando eu conheci o universo do slam, parece que tudo aquilo que eu senti no sarau fez um boom, assim. Eu tomei um banho de catolicismo, a tal purificação. Depois eu passei anos a me olhar no espelho, mas sem entender a contradição. A água pura dos anjos loiros sempre a me abençoar. Mas meu quadril desde criança vibrava, doido pra cirandar. Tive a oportunidade de ouvir coisas que ninguém nunca tinha me dito antes, comecei a refletir. Quem me conhece sabe que na época eu usava até o cabelo alisado, sempre escovado, chapado. E eu ouvia tantas palavras de luta, de reflexão das meninas nos saraus, falando sobre ser negra, sobre quantas vezes elas se sentiram oprimidas com o cabelo que elas tinham, o quanto que aquilo maltratava elas, e o tanto que elas mudaram, se autoafirmaram. E eu ouvia aquilo em silêncio, ficava quietinha, mas eu sabia que eu também tinha passado por aquilo durante tantos anos. E foi no sarau que eu fiz a escolha de também deixar meu cabelo como ele é mesmo, desencanar, aprender a gostar de mim do jeito que eu sou. Eu me tornei uma pessoa que eu passei a gostar muito mais de mim, das minhas vivências, desde que eu conheci o sarau e o slam. No final do ano eu tive a oportunidade de participar do Slam BR, porque eu ganhei a última edição do Slam do Corre, que é uma batalha de poesia de 10 segundos. E essa vaga dava o direito de ir para o Slam BR, eu fui. O Slam BR é um circuito nacional dos slams, né, do Brasil. Quando eu fui para o Slam BR, primeiro que só tinha 4 meninas, né, no slam, pelo que eu me recordo eram 4. Dentre, acho que eram 12 ou 13 poetas, ou mais, eu não me lembro todos. Mas a voz feminina, todas nós falávamos sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos temas. E é engraçado que, por mais repetitivo que parecesse, na verdade é porque era a nossa voz finalmente sendo ouvida em algum espaço. Isso foi necessário. Então, eu achei engraçado que depois, quando eu conversei com elas, a gente falou sobre isso e a gente falou sobre a necessidade dessa continuidade de falar sobre o tema feminista, sobre como a mulher é vista na sociedade. Quando eu ganhei o Slam do Corre ele é de São Miguel. São Miguel é o bairro que eu morava muitos anos em São Miguel, até mudar para Ermelino Matarazzo. E São Miguel é o extremo da Zona Leste, é um bairro que os adolescentes, os jovens, até os adultos não têm tantas oportunidades de arte. O MAP em São Miguel é um ponto de resistência, né? Então, quando eu ganhei a Batalha do Slam do Corre e do MAP, eu tive noção de que eu ia representá-los no Slam BR. E quando eu me vi lá, vindo de São Miguel, que eu pude lembrar de cada amigo meu, do ano inteiro que foi o Slam do Corre, de cada participação, de cada abraço, de cada sorriso, de cada vivência, de cada mudança da minha vida, ali eu acho que em dezembro de 2014 eu tive finalmente a noção da militância dentro da poesia. Gostar de escrever eu sempre gostei, sempre escrevi, mas a militância é necessária, porque só escrever também de forma blasé, para não mudar nada, textos que talvez ninguém entenda, de forma bem erudita, né, clássica. Pode ser gostoso, pode ser que eu escreva, mas você escrever para mudar a vida de alguém, o que alguém pensa, mudar um universo, é muito melhor, é muito mais gratificante, acrescenta muito mais na nossa vida. Então ali eu tive a consciência dessa militância, exatamente pelo discurso que nós mulheres fizemos juntas. Em 2015, quando eu já estava nessa busca dessa militância, e eu já estava morando aqui em Ermelino, acabou que eu conheci a galera da ocupação, do Movimento Cultural de Ermelino Matarazzo. E quando eu os conheci, era uma semana que eles estavam meio que fervilhando para fazer alguma forma de incomodar, né, os dirigentes, a ponto de ter uma casa de cultura, algo que eles já vinham buscando faz anos. E o que a princípio era para ser uma semana de ações culturais acabou se prolongando. A gente está há meses ocupando aqui a praça, fazendo intervenções culturais de vários tipos. E a ocupação me proporcionou estar com outros artistas de outras áreas, o que foi extremamente rico para a minha vivência, para a minha poesia. Lá eu pude conhecer pessoas que fazem outras coisas, pude entender outros universos da arte, que eu era muito crua, assim, que eu não entendia nada. Como eu escrevo muito desde nova, eu sempre fiquei muito no mundo das letras, assim, né? Sempre centrada nisso, e eu não tinha percebido, por exemplo, como as letras estão por toda a cidade, como a arte está espalhada em todos os lugares. É isso, eu participei de vários slams esse ano, ganhei vários, mas principalmente hoje eu me considero muito mais do que uma escritora, muito mais do que uma poetisa,
Muito mais do que uma cronista, eu me considero hoje em dia uma slammer. Assim, eu acho que é da hora mesmo, é o esporte que eu pratico. Como diz lá na poesia de abertura do Slam da Guilhermina, para mim é como no rachão de domingo. Então é um esporte o qual eu pratico, eu me dedico, eu escrevo para isso. Consegui juntar o slam com a militância, então isso me proporciona mais felicidade ainda. Quantas pessoas não passam uma vida inteira sem saber sem descobrir o que ama, sem fazer o que gosta. E eu tive a oportunidade de descobrir, hoje faço o que amo, faço o que gosto. Todos os dias para mim é uma oportunidade de fazer de novo uma coisa que eu gosto muito, assim. Então vivenciar o universo da poesia é maravilhoso. A progenitora questionada, preta, bastardá, pra que você ia querer ficar com uma criolinha? Essa semente foi erro do passado, se livra, Deus perdoa, minha filha. Mas outro disse, pois que fique, tudo na vida tem solução, ela nem é tão pretinha. Ainda dá para mudar a convicção.